Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E esta é uma aula especial que então comemoramos 10 aulas de curso de projeção astral, né, que eu considerei uma primeira temporada. Então, nesta aula, comemorativa, vou fazer uma recapitulação dos temas vistos nessa primeira temporada e vou comentar sobre os temas da próxima temporada, a segunda temporada, que terá início com a aula número 11. Fiquem comigo. Muito bem, continuando então. Na realidade, agora estamos terminando a primeira temporada do curso de projeção astral. Mas, logo em breve, teremos o início da segunda temporada. Então vamos fazer uma recapitulação das aulas vistas anteriormente, com o objetivo então de finalizar essa temporada e poder iniciar a outra. Então, na aula 1, eu defini o que é a projeção astral. O que seria essa coisa da viagem astral, popularmente conhecida como viagem astral. Então a gente, basicamente, eu iniciei com algumas reflexões. O que somos? Aquela pergunta básica, que podemos aprofundar mais para frente. Mas foi uma introdução aqui filosófica. Algumas visões de mundo do materialismo versus espiritualismo. São duas visões, utilizei de algumas metáforas e as definições que eu estava comentando aqui, que eu coloquei todos os termos, os mais conhecidos, relacionados com projeção astral, para poder entender quando alguém fala de desdobramento, outra pessoa de outra linha fala projeção psíquica, outra fala, vamos supor, o próprio termo projeção astral, emancipação da alma, que é um termo espírita. Então, independente das linhas, das filosofias e das religiões que estudam esse tema, é importante saber reconhecer que trata-se do mesmo fenômeno que eu escolhi como projeção astral, mas também às vezes falo de projeção extrafísica, entre outros. Então, nessa primeira aula, detalhei este tema. Já na segunda, comecei um pouco a abordar aqui alguma coisa relacionada ao metafísico, ou extrafísico. Então, começo sempre com uma metáfora, no caso, para poder passar uma ideia que não é assim, entre aspas, material. Como que vamos passar um conceito transcendente numa linguagem humana, terrestre, material. Então é através de metáforas que a gente pode passar um pouco dessas ideias. Depois alguns conceitos. Passei pela teosofia, porque no meu ponto de vista a teosofia tem muito a contribuir, assim como outras linhas esotéricas, muito a contribuir com o assunto da metafísica, vamos dizer assim, E depois comentei sobre densidade energética, que é um assunto bem interessante, Talvez aí a gente possa no futuro aprofundar um pouco mais. Mas de fato todos os planos estão aqui agora, neste momento, em densidades diferentes. Eu utilizei de uma metáfora, e explicando então que essas realidades são um contínuo, da vibração da matéria, que vai cada vez ficando mais sutil, e aí pedagogicamente a gente divide em planos de manifestação ou planos extrafísicos, que eu comecei falando do etérico, que é um duplo do próprio plano físico, que é esse plano que estamos atuando no momento, e comentei sobre o astral. Futuramente irei comentar sobre o mental, porque a ideia de um curso é ter um mínimo de pedagogia, vamos dizer assim, para poder ir evoluindo com o passar do tempo.
Então na temporada 2, né, na próxima temporada, eu vou detalhar mais o plano mental, que é um assunto mais assim avançado, vamos dizer, né? E também a projeção mental. Vamos tecer lá, naquele momento futuro, alguns comentários. Então, continuando aqui, na terceira aula, então, tendo o conceito, né, vejam que um conceito segue o outro. Tendo o conceito de planos, aí eu penso assim, como eu vou me manifestar nesses planos, nessas densidades? Aí vem a ideia de corpos ou veículos. E mais uma vez eu começo com uma metáfora sobre veículos mesmo, escafandro, né, vamos dizer assim, no sentido de, se você vai atuar, né, no espaço, tem uma roupagem específica, se for atuar no oceano, tem outra. Então, dependendo da densidade do plano extrafísico que vamos atuar, utilizaremos de um veículo que ressoa naquela mesma faixa de frequência. Então eu tento facilitar aqui novamente com uma metáfora, que é um assunto bem abstrato, né? Quando a gente fala do ponto de vista do plano físico aqui com a linguagem humana, né? Enquanto a gente está projetado, é algo concreto, você vê o corpo extrafísico, você interage com o plano extrafísico. Então são conceitos aqui interessantes de lucidez, né? A visão teosófica também sobre os corpos. Inclusive é interessante citar que muitas outras linhas também e estudos acabaram, entre aspas, copiando, né? Copiando porque primeiro surgiu na teosofia e depois, né, as pessoas foram se espelhando nessas ideias, que são ideias bem antigas. A teosofia também se espelhou em outras e assim sucessivamente. O importante é ter um entendimento, independente de qual linha seja. O que muda, na verdade, acaba sendo só os termos, os nomes. O que importa aqui é a visão da síntese, né? E comento falando sobre o duplo etérico. É claro que tem um corpo físico, mas todo mundo já conhece, se bem que é um mistério ainda para a ciência médica no sentido do cérebro, né? Existem muitos mistérios ainda na própria ciência biológica do corpo físico, que o nosso corpo físico é uma máquina ainda incrível, né? Ninguém foi possível de criar um computador, por mais avançado que estamos atualmente, né? Nessa era da informática e tudo mais, não existe um computador que consiga imitar um cérebro humano. Apesar de ter bastante estudos sobre inteligência artificial, estamos muito longe de chegar a esta realização. Então, de certa forma, eu começo pelo estudo aqui metafísico, já do duplo etérico, onde nós temos os famosos chakras, e é uma energia, né? Esse é um campo energético, por isso que eu não chamo de corpo, porque ele não é um veículo da consciência, ele é um duplo mais sutil do corpo físico. Muito estudado aí pelas doutrinas orientais, de acupuntura e medicina oriental, onde tem os nadis, os chakras e assim por diante. Então temos essa questão do duplo etérico, seguindo mais sutil ainda, agora já em plano extrafísico, temos o corpo astral, que é onde realizamos, por meio de onde, né, realizamos a famosa viagem astral, projeção astral, o que quer que seja. Então é um corpo espiritual, né, um corpo, algumas doutrinas podem chamar de psicossoma, vamos supor, perispírito, né? Não importa, é um corpo que você utiliza tanto na projeção astral quanto após o desencarne, né? Após a transição, a morte, a desativação do corpo físico. Então é o próximo na sequência a ser utilizada pela nossa consciência, que, diga-se de passagem, somos nós. Depois de corpo astral, temos também o corpo mental, que poderemos aprofundar, né, e devemos aprofundar em aulas futuras aí nas próximas temporadas também. E por fim aqui eu finalizo essa aula
com a informação importante de que não somos o corpo físico, corpo astral, corpo mental, que são veículos que utilizamos para atuar, tais como ferramentas, né? Fazendo aqui uma metáfora. Então não somos os nossos corpos ou veículos. Eu comento aqui o que somos, a nossa realidade é algo bem transcendente dessa questão aqui. Mas precisamos muito dos nossos corpos para poder manifestar, né? Senão a consciência lá no nível dela não vai manifestar, não vai perceber esse mouse, não vai perceber as energias, não vai perceber o plano extrafísico, as colônias, etc, etc. Ou seja, não vai evoluir. Para evoluir tem que passar por esses corpos para poder interagir nos diversos planos. Já que eles se ressoam com os planos, né? Graças a isso que a gente consegue existir, entre aspas, atuar nos diversos planos ou dimensões aí. Na quarta aula, não foi bem uma aula, mas foi uma aula de relatos, né? De relatos projetivos que eu obtive. Alguns relacionados aí com os planos extrafísicos, corpos extrafísicos, percepções aí minhas, né? Interessante aí para dar uma colorida no estudo teórico. Na quinta aula eu falei sobre sensações projetivas ou percepções aí projetivas, principalmente o estado vibracional, catalepsia projetiva e a falsa queda, que são sensações, as três principais, né? Existem outras, mas para aquele que vivencia o processo de separação, de descoincidência dos corpos, né? Ou seja, de soltura, de projeção da consciência, de maneira lúcida, poderá passar por um desses estados aí, dessas sensações. E aí eu comentei sobre ondas cerebrais, porque essas sensações aqui, normalmente, né, no nosso estudo, não passa na vigília, né? Você está pelo menos cochilando, né? Principalmente a questão da falsa queda e tal. Então ondas alfa, existem outras frequências cerebrais que ocorrem essas sensações que geralmente antecedem uma projeção consciente. Na aula 6 comentei sobre o medo da projeção extrafísica, né? O medo é algo muito comum que acontece com todos nós, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas que se envolvem, né? Que interagem na prática com esse tema, porque é muito fácil falar de projeção astral na teoria, tudo muito tranquilo, né? Mas ali às 3 horas da madrugada, quando você está ali no estado vibracional, sentindo as energias e tal, a coisa muda um pouco de figura, né? Daí que é importante conhecer a questão do medo e trabalhar com essa questão, já que ela poderá até mesmo ser algum bloqueio ou algo que acabe atrapalhando a sua evolução nessa vivência, né? Então é importante saber o que é o medo, né? Como a gente vai trabalhar com ele se a gente não conhece. E é importante também a gente reconhecer qual que é o nosso medo, aceitar o medo. Porque o medo é algo natural. Eu começo até comentando sobre as reações que o organismo tem com o medo, né? São reações que aumentam, por exemplo, a adrenalina, aumenta atrapalha o metabolismo de forma geral, vamos dizer assim, batimentos cardíacos, respiração, e é tudo que a gente não quer numa projeção astral, porque a base de toda a projeção astral, de toda a técnica, é o relaxamento, e o medo é justamente o inverso. Então eu trato com exemplos, porque o exemplo é bastante importante para a gente poder visualizar essa questão. E um dos principais medos é o medo da morte, né? Por incrível que pareça, existem muitos espiritualistas aí, muitos espíritas, etc, etc, com medo da morte, que é algo natural, mas que deve ser trabalhado, porque existe duas coisas, né? O medo de morrer e o medo da morte. É claro que existe um medo instintivo, ninguém vai sair daí pulando janela de prédio, né? Não, pelo menos no seu equilíbrio natural. Então você chega perto da janela, já dá aquele frio na barriga, aquele medo, é uma reação instintiva, isso faz parte e é importante
da nossa própria vivência aqui, nossa composição biológica, né? É uma proteção biológica, vamos dizer assim, né? Mas o medo de morrer, né? Aquele medo psicológico e lógico, né? Característico geralmente da pessoa que é apegada, né? à matéria, geralmente tem a ver com apego, tem a ver com até com um pouco de materialismo, né? De pensar que não existe nada além disso, da vida, e são preocupações que a gente pode trabalhar, e geralmente o espiritualismo, como uma filosofia transcendente, tende a auxiliar bastante nessa questão, né? E ela ajuda bastante na projeção astral, porque a maioria dos medos tem a raiz, a base, justamente no medo da morte. E também, é claro, tem os mitos projetivos, né? Vai quebrar o cordão de prata, você vai consequentemente morrer, vai entrar outra pessoa no seu corpo. Então, existem alguns mitos, algumas coisas que não são real. E então é importante a gente entender para poder entrar no próximo tópico aqui, que é como vencer o medo, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm medo simplesmente do desconhecido. A partir do momento que você conhece, que você entende, não há lá muito motivo, pelo menos lógico, racional, de manter o medo daquilo. Então eu explico também como algumas técnicas, algumas questões de como vencer esse medo, mas o conhecimento realmente liberta, né? Continuando na 7ª aula, eu falei sobre energias extrafísicas ou energias espirituais, mas antes disso eu inicio, né? Eu parto da base do que é energia, conceito de física mesmo, para a gente partir para uma metafísica, né? Eu saio do físico para o espiritual. Existe até uma máxima aí do hermetismo que diz: como é abaixo é acima. Ou seja, da mesma forma que a física tem como energia, a gente pode utilizar emprestado esse termo como praticamente uma metáfora, né? Para abordar aí a questão das energias extrafísicas. Então, eu comento sobre a energia como condutora de uma informação, né? Às vezes a pessoa vai num lugar, esse lugar tem energia ruim, esse lugar tem energia boa. Não é bem assim, né? Não é bem o lugar e nem a energia em si, porque a energia não é boa nem ruim, ela é uma condutora de uma informação, né? Ela conduz uma informação que a gente vai perceber pelos nossos corpos astrais, mentais, e vamos interpretar como sendo algo positivo ou negativo, vamos dizer assim, né? Então eu comento sobre a energia imanente, que é uma energia no qual estamos todos imersos, né? E existem outras energias aí participando dessa questão, como a telúrica ou prana, muito conhecida no Oriente, no hinduísmo, né? Então é uma energia utilizada para diversas finalidades, por exemplo, para um passe espírita, e entre outras terapias aí relacionadas à energia, tais como a cura prânica, né? Já a energia consciencial, ela não é uma energia, entre aspas, cega, né? É a energia imanente modulada, né? Trabalhada com a informação da sua consciência. Então, se nós tivermos aqui um pensamento positivo, né? Então, com certeza, a energia relacionada a essa nossa ação mental, né? Relacionada aí pensamento com o corpo mental, vai conter uma informação positiva, benéfica, né? Graças à nossa consciência, porque a nossa consciência interfere nessa energia que não tinha nenhuma informação, que era uma força cega, colocando aí uma informação, algo que vai transmitir algum significado, né? Outra pessoa que possa ter uma sensibilidade maior vai olhar para você, né? Vai interagir com você sentindo bem, sentindo a sua energia,
E pode também acontecer o inverso, né? Você senta do lado de uma pessoa e já sente mal. Se você tiver uma sensibilidade ali, você percebe aquela informação não tão interessante que a pessoa está transmitindo ali para o ambiente na proximidade lá, né? Então isso é algo que acontece no nosso dia a dia e é importante a gente estar lúcido disso, porque o fenômeno projetivo, a projeção astral, a viagem astral, é basicamente um fenômeno energético, já que quando a gente está projetado fora do corpo, além do corpo físico descansar, nós estamos assimilando todas essas energias imanentes, né? Então a projeção astral é uma forma de trabalharmos, de absorvermos essa energia, no caso durante o sono. Isso normalmente acontece de forma, vamos dizer assim, inconsciente, né? Mas a gente pode trabalhar isso de forma consciente, trabalhando a absorção de energia. Existe a OUV, né, do pessoal da IAC, da Nancy Trivelato. Então, existe todo um estudo de movimentação de energia e trabalho energético de maneira lúcida, voluntária. Isso é bem interessante também para o estudo aí da bioenergia, que tem a ver com a projeção astral, né? Então, continuando, comento sobre nadis, chakras, né? Um assunto bem interessante aí, sobre a OUV, que eu comentei agora um pouquinho também. Já na 8ª aula, eu falo sobre amparadores extrafísicos e obsessores extrafísicos. Então, já peguei esses dois assuntos numa aula só, para abordar de uma vez, de uma maneira única, né? Então eu falo, escrevi errado aqui, o que são amparadores extrafísicos, que são as consciências que estão no plano extrafísico, né, no plano espiritual, no plano astral, que nos auxiliam positivamente. E os obsessores extrafísicos, que são consciências, são pessoas encarnadas que têm a relação assim negativa, né? Ou seja, que nos prejudica de diversas formas, seja energética, intuitivamente. É claro que isso é com relação à nossa sintonia. Nós somos meio como um aparelho de rádio, né? A pessoa que trabalha, que coloca aí boas energias, bons pensamentos no seu dia a dia, tem mais possibilidade de atrair amparadores extrafísicos do que obsessores, né? Eu comento que essa aula é um puxão de orelha, como a gente fala aqui no interior, para mim mesmo, né? É algo que vocês também, que todos têm que trabalhar, a questão da reforma íntima, né? Isso é um assunto bem amplo. Então, como evitar o assédio, isso é importante, mantendo aí bons pensamentos, bons sentimentos. Isso auxilia bastante a projeção extrafísica também, né? E como atrair amparadores, né? Como trabalhar, inclusive, em sintonia com eles, em parceria com os amparadores. É o que a gente deseja, que é uma evolução melhor, né? A gente deseja evoluir fazendo o bem e, consequentemente, sendo bem assistido, tanto intrafisicamente, ou seja, dentro do corpo, quanto fora do corpo. É o que a gente deseja. Após isso, a aula número 9 é de relatos projetivos. Eu comecei a focar um pouquinho. Aqui eu tive a ideia de colocar alguns relatos relacionados a aspectos visuais fora do corpo, que são interessantes e estão relacionados com as minhas primeiras experiências práticas involuntárias. Então eu resolvi fazer mais essa aula de relato. A 10ª aula eu falo sobre as possibilidades da projeção extrafísica, começando com uma informação aqui interessante, que a gente passa 1/3 da vida dormindo, né? E a projeção vem aqui preencher, pelo menos é o que a gente deseja, né? Boa parte desse tempo que a gente estaria numa espécie de coma, entre aspas, né? Consciencial, ou seja, apagados, né? E justamente por isso, quais são os motivos que a gente teria para manter a lucidez, ou seja, para realizar as projeções extrafísicas, né?
Aí tem um questionamento, né? Será que apenas para fazer turismo extrafísico, né? Deixo aí e lá eu reflito, né? Eu penso que a projeção astral é uma ferramenta evolutiva, então eu cito lá bastante, forneço lá, né? Reflito sobre bastante ideias em como melhor utilizarmos esta ferramenta evolutiva que é a projeção astral, que vai muito além do simples turismo, de ficar viajando para cá, para lá, voando. Não que seja errado, faço alguns comentários, já tive muitas experiências nesse sentido, mas eu coloco lá um norte, algumas prioridades, né? Que é interessante. A gente poderia imaginar até uma pessoa aqui na vida física que tem muito dinheiro, que vive viajando, viaja para cá, viaja para lá, passa a vida inteira dessa forma, né? Talvez até exista esse tipo de pessoa. E passa pela vida aqui, qual a lição, né, que ela vai trazer? Algumas coisas, né? Mas é diferente daquele que busca evoluir, né, ajudar as pessoas a evoluírem também. Passa a vida tentando aprender, tentando tirar lições, né, tentando extrair, aproveitar o tempo, né? Resumindo essa questão. E dentro dessa questão de aproveitar o tempo, temos muita coisa a refletir nessa questão. E essa aula ficou meio longa, já aqui indo para o final, o que teremos nessa segunda temporada, né? Então são alguns temas que poderão ser abordados. Como eu ainda não gravei, né, pode ser que mude uma coisa ou outra, mas eu fiz um rascunho e pretendo seguir mais ou menos a ideia desse slide. Pretendo aprofundar no cordão de prata, fazer alguns aprofundamentos e passar algumas técnicas para quem está assistindo poderá aí começar a realizar algumas projeções ou pelo menos colocar em prática, né? Então tem uma técnica que funciona muito comigo, que é a técnica do relaxamento, também a saturação mental, né? Vou passar essas duas e depois mais para frente eu vejo outras. Alguns toques conscienciais que acabam sendo aqui algumas dicas relacionadas a esse tema, né, envolvendo um pouco de lucidez. Respondendo algumas perguntas, e agora eu deixo aqui o pedido para vocês sempre colocarem perguntas nos vídeos, que se tiver eu criarei essa aula de respostas. Se não tiver, eu vou passando aqui o que eu tenho para falar, né? Mas seria muito legal essa interação. Comentarei sobre sonho lúcido e projeção astral, qual é a diferença, o que entra no estudo de cada uma desses fenômenos, né? Que são muito próximos, mas extremamente diferentes para aqueles que vivenciam. Mais alguns mitos aqui, poderia até colocar entre parênteses aprofundamentos. Eu acho que é importante, né, a gente esclarecer essa questão desses mitos. Projeção astral e drogas, isso é algo que eu tenho visto, infelizmente, nas redes sociais, né, de Facebook. E eu vou colocar minha opinião, não quero fazer nenhuma polêmica, vou passar minha ideia, né? Então eu achei importante colocar este tópico. Livros que mais gostei sobre projeção astral, né? É importante vocês terem também a sua própria biblioteca. Vocês estão vendo a minha aqui, específica de espiritualidade. Mas é importante vocês terem alguns livros para poder se aprofundar e ter outras visões, né, de outros autores e tudo mais. Então vou sugerir aqui alguns que me auxiliaram bastante. E outras coisas mais que vai entrar aqui. E espero que vocês sigam aqui assistindo as aulas de projeção astral e que deixem aí também sugestões e críticas construtivas para a gente ir melhorando cada vez mais. Então agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima aula de número 11.